Amém? Que alegria poder estar com vocês aqui, né? Junto com Císera, Emanuel Felipe, Davi Augusto. Estamos muito felizes mesmo, porque nós louvamos a Deus. E estamos com amigos, né? Muitos amigos queridos. Ontem a gente esteve lá na casa do Henrique, né? O Deltim esteve lá também. Que coisa gostosa, rever pessoas amadas aqui com os irmãos. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus, Ele mandou Jesus. Ele enviou Jesus para mudar a realidade da humanidade. Ele mandou Jesus para mudar a história da humanidade. E uma coisa muito interessante é que quando Jesus ele vem com uma missão. Jesus ele vem com uma missão. E a missão de Jesus é qual? Foi qual a missão dele? Buscar e salvar o que se havia perdido. Então qual foi a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? O que se havia perdido. No Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus que veio e salvar o que se havia perdido. Essa missão de Jesus, Ele cumpriu arduamente, morrendo na cruz por nós, doando vida por nós no Calvário, mudando a realidade. Então Jesus ele veio para mudar o destino da humanidade. E eu quero falar com os irmãos, o Henrique falou comigo que mais ou menos 11h30 o culto termina, né? E o pastor Irlande, muito interessante, o pastor Irlande ele contando uma vez lá na primeira igreja batista em São Paulo, olha que tem tempo isso, pastor Itião. Ele já é jubilado há muito tempo, né? Está com 89 anos. Irmãos tinham que estar no Multiplique, ouvindo o pastor Irlande pregar. Cheio de vida, irmãos. Cheio de vida. Aquele homem, ele fez o auditório vir em lágrimas. Em ouvirmos, aprendermos e vermos a ação de Deus através da vida dele. Que coisa extraordinária. E o pastor Irlande, ele conta o seguinte. Ele diz que ele estava, um jovem seminarista foi pregar. Tem seminarista aqui na igreja, né? Cadê os seminaristas? Está aí, né? Eu lembro de você na bateria. E aí o seminarista foi pregar e cada vez que o seminarista pregava, a igreja falava amém, né? E geralmente algumas igrejas batistas têm dificuldade de falar um amém, mas fala meio baixinho, né? Aí falava amém, o rapaz aumentava 5 minutos na mensagem. Ele falava amém mais 5 minutos na mensagem. Aí o pastor Irlande falou assim, amém, faraó. Os irmãos já devem conhecer a história, né? E então, quando terminou, o seminarista foi lá para a porta com o pastor e perguntou assim, pastor, que história é essa de amém, faraó? Ele disse, meu filho, deixa quieto, que aquele momento ali foi um momento muito difícil, né? A gente queria, enfim, é melhor não falar sobre isso. Não, pastor, eu quero aprender, né? O senhor tem idade, o senhor pode me ensinar como um pai de ministério e tal. Ele falou assim, então tá bom. Amém, faraó significa, deixa o meu povo ir. Então, quando os irmãos verem que está passando a hora, qualquer irmão pode falar, amém, faraó, né? E aí eu deixo o povo ir. Pode ser? Assim seja. Irmãos, então Jesus ele veio com uma missão, e eu quero pensar com os irmãos nessa manhã. Eu tenho apenas 8 páginas de sermão, é pouca coisa, pouca coisa. E eu quero pensar com os irmãos sobre a nossa missão como igreja. Porque Jesus ele veio com uma missão. Ele veio a esta terra, e ao longo de 3 anos de ministério público de Jesus, ele preparou homens e capacitou pessoas improváveis para que o reino de Deus avançasse. Ele preparou gente improvável. Tanto é que quando esses homens saíram lá daquela discussão no Sinédrio, onde eles seriam açoitados e não deveriam mais pregar o evangelho, alguns disseram, esses homens não são aqueles homens iletrados e incultos? E alguém disse, não, mas eles andaram com Jesus. E quem anda com Jesus, mesmo sendo improvável, geralmente quem anda com Jesus é improvável, Jesus ele não chama ninguém que possa ser alguma coisa por si mesmo. Jesus ele sempre chama gente que não tem capacidade, ele sempre chama gente que não é vista, ele sempre chama gente que é deixada de lado pelos outros. E Jesus pega esses 12 homens e transforma esses 12 homens em pessoas que alvoroçaram o mundo. Pessoas que alvoroçaram o mundo. Em 6 capítulos do livro de Atos, nós podemos observar isso. Homens que alvoroçaram o mundo, homens que mexeram com o mundo. 12 homens que estavam ali pregando o evangelho, mudando a realidade de vidas. Então Jesus ele vem com esta missão e ele vai trabalhar com os seus discípulos esta missão. Eu quero pensar com os irmãos, o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é Mateus 28, de 18 a 20. E ele fala assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gostaria de pegar esse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu gostaria de fazer com vocês o que a gente fez lá em Bacaxá. Eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todos os moradores de Petrópolis. Pode ser? Portanto, vão e façam discípulos de todos os moradores de Petrópolis. E aí a gente continua o versículo. Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todos os moradores de Petrópolis, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Todos os dias, a consumação dos séculos. Amém. Este é o papel da igreja. Jesus, ele veio e cumpriu com a sua missão. Lá em João capítulo 9, verso 5, Jesus, ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Jesus, ele fez milagres, prodígios, ele curou, ele ressuscitou mortos, ele mudou realidades de vidas, ele mudou destinos, ele transformou a história. Ele é o marco da história, é o antes e o depois de Cristo. Mas Jesus foi assunto aos céus. Jesus voltou aos céus. E ele deu esta missão a quem? A nós, a mim. Ótimo. É muito bom a gente dizer assim, a mim. A quem Jesus deu esta missão? A mim. Porque quando falamos nós, fica muito aberto. Então, nós, mas pode ser o outro. Antigamente existia uma figura na igreja chamada diretor de evangelismo. E o diretor de evangelismo, ele tinha a responsabilidade de evangelizar as pessoas, de fazer os estudos bíblicos. Mas a igreja tem observado que, biblicamente, não existe uma pessoa responsável pelo evangelismo. Nós somos evangelistas, nós somos discipuladores, somos nós responsáveis por ganharmos pessoas por Jesus e cuidarmos bem dessas pessoas. Somos nós responsáveis pela expansão do Evangelho de Cristo, onde estivermos plantados. E é interessante que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, os versos de 1 a 14, ali no Sermão do Monte, Jesus, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, né? Sobre os misericordiosos, ele começa a falar sobre os pobres de espírito, e Jesus, ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando para os seus discípulos. Ele estava preparando a sua igreja para tudo que a igreja viveria, para as lutas, para as dificuldades. Tanto é que no final dessa palavra, Jesus, ele fala assim: bem-aventurados são vocês quando são perseguidos, são caluniados e injuriados por causa do meu nome. Jesus, ele fala isso. Mais adiante ele fala assim: vocês são a luz do mundo. Lembram que Jesus falou lá em João? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas eu não estarei no mundo para sempre. Então, quando eu for para os céus, vocês serão a luz do mundo. E Jesus, ele passa para a igreja esta responsabilidade de ganhar pessoas, de iluminar o mundo com esta luz, que é muito maior do que essa luz solar que brilha sobre nós hoje. É interessante que Apocalipse fala sobre a cidade santa, e que a luz da cidade não vem do sol, não vem dos luminares, mas o próprio Jesus ilumina a cidade. Irmãos, isso é tremendo e é poderoso. Este Jesus que ilumina a cidade, descrito em Apocalipse, é o Jesus que habita na igreja e faz com que, e ele deseja que esta igreja ilumine o lugar onde ela está. Nós somos chamados por Jesus para mudarmos a realidade. Nós somos chamados, Jesus, para transformarmos, mudarmos o destino da cidade onde estamos. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho com a vida da gente, de levarmos o amor de Cristo aos que estão perdidos. Nós temos a responsabilidade de compartilhar com as pessoas. A igreja, ela precisa ser relacional, ela precisa andar na rua, ela precisa falar com as pessoas, ela precisa entender as necessidades das pessoas, ela precisa entender a dor que a humanidade vive, as angústias que a humanidade vive. E é muito interessante quando Jesus ele transfere isso para a igreja e diz assim: vocês são a luz do mundo, agora vocês são o sal da terra, vocês darão o sabor para essa humanidade sem sabor. Vocês iluminarão esta humanidade sem luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os habitantes da terra resplandeceu.
E Jesus, ele usa a igreja para isso. Ele usa a minha vida e a tua vida para que possamos iluminar as pessoas. Nesse tempo de Natal, a nossa mensagem não é somente para aqueles que estão lá fora e dizer que Jesus nasceu. Mas ela precisa ser principalmente aos que estão dentro, para que possam entender por que Jesus nasceu. Por que Jesus viveu. Por que Jesus foi à cruz. Por que Jesus ressuscitou. Por que Jesus foi assunto aos céus. Irmãos, não tem lógica eu ficar dentro de um lugar, apenas ouvindo uma mensagem, apenas ouvindo um pastor pregar uma música tão linda que tocou a minha alma. Hoje eu iria embora depois que eu ouvi tudo que os irmãos pregaram através das canções aqui, prestadas como louvor ao Senhor. Satisfeito com a minha alma. Mas nós precisamos falar à igreja de Jesus e lembrar à igreja de Jesus que nós somos o corpo de Cristo. E que Ele nos concedeu o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Para levarmos este evangelho onde estivermos. E para isso, irmãos, nós precisamos muita coragem. Porque o mundo não nos ama. O mundo não gosta da gente. O mundo não quer esta verdade que nós pregamos. Vivemos num tempo relativista, em que existe uma verdade relativa. A Bíblia, ela é absoluta. Não há sombra de variação no que a palavra de Deus fala. É inegociável. Existem muitas pessoas e igrejas que estão negociando princípios. Irmãos, princípios não se negociam. Estruturas mudam, princípios jamais, porque é bíblico. E o que é bíblico não muda jamais. A Bíblia nos ensina que somos igreja, somos corpo de Cristo e somos capacitados por Cristo para continuarmos a obra que Ele começou. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E é muito interessante que o texto lá da carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu uso, irmãos, a King James, gosto muito dessa versão. Bem próxima à tradução original, muito boa. A partir do verso 12, ele diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. Vejam que o escritor da carta aos Hebreus, ele não diz corramos, ele diz corramos com perseverança. O perseverante não desiste. O perseverante ele vence os obstáculos. O perseverante ele sobe montanhas. O perseverante ele sobe na sicomoreira. Ele desce correndo da sicomoreira, lembra de Zaqueu? O perseverante ele avança, ele não tem medo. Paulo, certa feita, lá no livro de Atos, ele diz assim: o Espírito Santo, ele me fala que no meu caminho, prisões e açoites me aguardam. E o Espírito Santo deu a Paulo a oportunidade de dizer sim ou não para ele. Porque Deus não nos força a fazer nada. Ele deu a oportunidade de Paulo dizer sim ou não. Prisões e açoites me aguardam. E ele diz, mas eu em nada tenho minha vida por preciosa, conquanto que cumpra a carreira que me está proposta e o ministério que o Senhor Jesus me entregou. Paulo estava disposto a cumprir o seu ministério, apesar dos açoites e das prisões. E quando eu leio essa carta aos Hebreus, onde o escritor diz isso, ele diz, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quantas coisas, irmãos, nos atrapalham a avançar. Quantas coisas nos atrapalham a fazermos a vontade de Deus, a sermos instrumentos poderosos para que pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. Irmãos, o mundo está cansado de gente como eles. O mundo está cansado de crentes que se adaptam à realidade para atrair pessoas. O que atrai pessoas é Jesus. O que atrai pessoas é a palavra. O que atrai pessoas é pregar um evangelho genuíno que confronta o pecado e muda a realidade humana. O que atrai pessoas não é uma boa música. Se a igreja não tiver música, mas tiver a palavra, ela continua avançando. E não é tiver pastor, é tiver palavra, porque esta palavra está no coração do irmão, está no coração de cada um dos irmãos. O pastor é apenas uma ovelha
investida da responsabilidade de guiar o rebanho do Senhor. Mas todos somos ovelhas. E precisamos ser instrumentos de Deus para que o reino de Deus avance. O texto diz, desembaraçando-nos de todas as coisas que nos atrapalham. Irmãos, quantos crentes estão dentro das igrejas e vivem vida pecaminosa? Quantas pessoas estão nas igrejas e flertam com o pecado? Quantos crentes estão fazendo tantas coisas erradas? Me chama muita atenção quando estamos num casamento. E eu pude ir a um casamento para não ir mais, esse tipo de casamento. E naquele casamento os crentes colocam música do mundo para poder ouvir, para dançar. Não é crente. Porque o cristão, ele honra a Deus até com aquilo que ele ouve. O cristão, ele honra a Deus com aquilo que ele veste, com aquilo que ele fala e por onde ele anda. Não podemos negociar o inegociável. E o texto sagrado diz que para que cumpramos a missão, precisamos nos desembaraçar do pecado que nos envolve, das coisas que nos atrapalham. E correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Que corrida é esta? Vão e façam discípulos de quem? De todos os moradores de Petrópolis. É responsabilidade sua. É responsabilidade da igreja de Jesus fazer isso. Mas como o Espírito Santo pode acrescentar pessoas à igreja, como fez no livro de Atos, lá em Atos capítulo 2, 42 e 47, versículo 47 diz assim: enquanto isto, o Espírito acrescentava as almas dos que iam sendo salvos. Aí vocês vão pegarem o enquanto isso, de 42 a 46, os irmãos vão observar que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, tinham tudo em comum, respeitavam uns aos outros, amavam os seus pastores, e enquanto eles estavam vivendo isso, milagres, sinais e prodígios aconteciam, e enquanto isso ia acontecendo, o verso 47 diz, o Espírito ia acrescentando à igreja as almas dos que iam sendo salvos. Sabe por quê? O Espírito nunca acrescentará alguém à vida da igreja, se ela estiver vivendo vida de pecado, porque Ele não quer que aqueles novos cheguem e vivam vida de pecado. Ele quer que eles cheguem e vivam novidade de vida. E o texto sagrado continua, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Reflita profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Quantas vezes nós pastores, quantos pastores temos aqui? Nós pastores, principalmente quando somos pastores de igreja, estamos na frente, como pastor da igreja. Queremos desistir, nos afadigamos e achamos que está ruim, está difícil, está complicado. Gente, é difícil, gente, é complicado. Deus não nos chamou para coisa fácil. Deus não nos chamou, pastores, para coisas fáceis. Deus nos chamou para desafios. Irmãos, Deus não chamou vocês para desafio, para coisas fáceis. Deus não chamou a segunda igreja em Petrópolis para viver momentos fáceis, senão não seríamos igreja. Nós estamos nesse mundo numa batalha muito grande. E é interessante que ele diz, reflitam, não em Pedro, não em Paulo, não em Barnabé, não em Tiago, não em João, não em Levi. Reflitam em Jesus. Reflitam em Jesus para que vocês não fiquem fatigados, desanimados por causa das circunstâncias. E é interessante que o escritor desta carta, ele fala isso. Portanto, também nós considerando que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, essas testemunhas não são pessoas que estão nos vendo, são as testemunhas do capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não vemos. Então ali ele começa aquela galeria de heróis da fé. Sabe por que ele fala sobre isso? Ele diz isso, portanto, também nós considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, é o testemunho dos que passaram. A vida dos que passaram que reflete poderosamente sobre a vida dos que estão aqui hoje ainda. Ele diz, o testemunho deles ecoa e o nosso testemunho precisa continuar fazendo eco para outras gerações. O nosso testemunho precisa continuar fazendo eco para outras pessoas.
Existem milhares que precisam conhecer Jesus e se não testemunharmos como os antepassados testemunharam, se não vivemos Cristo como eles viveram, será apenas um reflexo sobre nós e viveremos apenas da história dos milagres do passado como o povo de Israel fez inúmeras vezes. Eles contavam a glória do passado, mas esqueceram de viver o prazer do presente e não conseguiram entender o projeto de futuro que Deus tinha para eles. Deles viria o Salvador. Deles viria o Salvador. Mas uma parte que me toca muito é o verso 4, do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Eu tenho quase certeza que nenhum de nós aqui derramou uma gota de sangue por causa da pregação do Evangelho. Talvez alguns mais antigos. Levou pedrada, foi perseguido ou ameaçado de morte. Nós fomos à Turquia em setembro, né? Num projeto missionário. Irmãos, lá a gente não pode falar de Jesus. Não podemos falar de Jesus. E conhecemos um casal de missionários, o pastor Youssef Ararma. Ela, filha de muçulmanos. Eles são do Egito. O dia que ela entregou a vida a Jesus, ela levou uma surra do pai e ficou no quarto, me parece que 2 meses, trancada no quarto. Ela levou uma surra do pai e ficou trancada no quarto durante 2 meses. Depois de 2 meses, aquele pai abriu a porta do quarto e disse assim: você pode sair, mas você não é mais minha filha. E ela foi servir a Jesus. Ela conheceu o Youssef, casaram-se, tornaram-se missionários. E quando estávamos lá na Turquia, em setembro, na semana anterior, sabe quem foi visitá-los no campo? O pai, a mãe, os irmãos convertidos e missionários, pregadores da palavra. Ela pagou com o próprio sangue. Nenhum de nós aqui, eu creio, possa estar enganado. Pagamos com o próprio sangue, pelo objetivo de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos Jesus aos que precisam e aos que estão perdidos, irmãos. Precisamos nos desembaraçar de coisas que nos têm atrapalhado a avançar no reino de Deus. Precisamos nos envolver nesse extraordinário de Deus. A expansão do reino de Deus, irmãos, requer de nós obediência à palavra do Senhor. E não podemos nos desviar do propósito. Não podemos negociar o inegociável. O extraordinário acontecerá à medida que nos envolvemos com Ele. Eu gostaria que você guardasse essas 3 palavras. Profundamente, você pode repetir? Profundamente, intensamente e constantemente. Como precisamos nos envolver com Jesus? Profundamente, intensamente e constantemente. Vou lá de novo. Como eu preciso me envolver com Jesus? Profundamente, intensamente e constantemente. Não podemos parar. Precisamos prosseguir para o alvo. Precisamos avançar. Existem milhares de pessoas que precisam conhecer Jesus. E elas dependem de mim e de você, para que levemos esta palavra. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos desenvolver uma vida que agrade o coração de Deus. A minha vida e a tua vida precisam agradar o coração de Deus. Eu preciso chegar com o cheiro de Jesus perto dessas pessoas. Eu preciso levar Cristo através do meu testemunho no trabalho, na escola, na faculdade. As pessoas precisam ver que somos diferentes. Não porque cantamos bem ou porque vestimos uma roupa diferente. As pessoas precisam ver que somos diferentes no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, o marido com a esposa, com os filhos com os pais, no comércio, na vida que levamos. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. O mundo está sedento de Cristo, irmãos. O mundo está carente de Jesus. Ele necessita de Jesus desesperadamente. Essa semana eu tive uma oportunidade ímpar. Na segunda-feira, 10 horas da noite, uma pessoa me liga lá em casa e fala assim: pastor, queria muito que o senhor viesse aqui orar comigo. Eu disse: amanhã 10 horas. E aí então eu desliguei o telefone, confirmei que eu iria lá orar. A Císara falou assim: meu bem, ela deve estar precisando com urgência. Liga de novo.
Aí eu liguei para ela e falei assim, fulano, se você quiser eu posso ir agora. Ela disse, não, pastor, pode ser amanhã, porque a coisa está estreita, eu estou fraca. E no dia seguinte eu estive lá, para poder orar com aquela pessoa. E essa pessoa é a prefeita da nossa cidade, desesperada, carente de Deus. Eu pude ter a oportunidade de dizer para ela que se você entregar a sua vida a Jesus, tudo isso vai mudar. Você vai entender que o sentido da sua vida não é o poder e nem o dinheiro, mas é Cristo. As pessoas precisam encontrar o sentido em Cristo. Eles não vão buscar aqueles que estão envolvidos com a política. Eles não vão buscar aqueles que se vendem. Eles vão olhar para você e para mim e buscarem pessoas de Deus quando eles passam por lutas e dificuldades. Os irmãos estão aqui na Rua Tereza. Eu tenho o costume de fazer um negócio interessante. Às vezes eu vou à rua, né? Aí eu sento lá, às vezes, quando eu sento, né? Eu ando muito na rua, irmãos, ando muito. Sou um pastor andejo, né? E aí, estou andando na rua e falo assim, meu bem, olha para o rosto de cada pessoa. Aquele ali parece estar tão chateado com a vida, né? Vocês já perceberam isso? Às vezes a gente vai ao mercado, o caixa está com o rosto fechado. O simples fato de você falar um bom dia para aquela pessoa muda a realidade. E nós vivemos num tempo que ninguém fala bom dia. Quando você fala bom dia, o camarada fecha o rosto. Como é gostoso você poder chegar para uma pessoa e olhar para aquela pessoa e compartilhar o amor de Jesus com aquela pessoa. Mas quantos rostos nós vamos vendo? Tristes, abatidos, angustiados. Pessoas que estão passando por lutas tão terríveis que só elas e Deus sabem. E onde nós, igreja, estamos para suprirmos não apenas estas necessidades, mas para podermos levar Jesus, que é a única solução para a vida dessas pessoas. Muitas vezes estamos tão ocupados com os nossos problemas, estamos tão ocupados com as atividades da igreja, estamos tão ocupados com tantas coisas, e esquecemos que existem tantas pessoas aqui que precisam de Jesus, que precisam que olhemos para eles com o olhar de Jesus, com o olhar de Cristo. Para isso precisamos então desse envolvimento profundo, intenso e constante com Deus. Colossenses capítulo 3, ele diz assim, olhem para as coisas que são do alto, e não para as coisas que são da terra. Olhem para as coisas que são do alto, ele diz. Porque vocês estão escondidos com Cristo em Deus. E Cristo está assentado à direita de Deus. E onde nós estamos? Em Cristo, que está assentado à direita de Deus. Irmão, isso é poderoso. Onde a igreja está? Em Cristo, que está assentado à direita de Deus. E que deu à igreja todo o poder. A igreja não precisa ter medo de política, de comunismo ou socialismo. A igreja não precisa ter medo disso. A igreja precisa entender que a missão dela é a missão mais honrosa e não há quem possa, irmãos, impedir a igreja de Jesus. E quanto mais tentam impedir, mais ela avança. Lá na Turquia, sabe o que eles estão falando? Essa viagem que fizemos, nós fizemos muito serviço braçal. Eu fui lá, coloquei piso, pintei, César pintou os iglus lá e trabalhamos bastante naquele sol gostoso lá da Turquia. Muito bom. 40 graus, delícia, né? E aí, a gente estava lá trabalhando. E um dia que eu tive a oportunidade de fazer uma visita, junto com César, nós visitamos a casa de um líder muçulmano. Um líder muçulmano. Depois a gente pode contar fora do ar para os irmãos como foi. E quando chegamos na casa daquele homem, pensa naquela pessoa típico muçulmano, né? Com seu suspensório direitinho, a calça social, aquele chapeuzinho, roupa social. E ele sentado ali, aquela figura emblemática. E ele nos recebeu em sua casa. E ali nós fomos conversar sobre Jesus. Mas como posso falar sobre Jesus com o líder de uma mesquita? Como falar de Jesus com o líder de uma mesquita? Então, Deus colocou no meu coração, olha, fala a história do filho pródigo. É por isso que a gente tem que ter a Bíblia no coração. Porque nem sempre, irmãos, podemos usar a Bíblia escrita. E quando você vai para países fechados, ela tem que estar na alma da gente. Eu pude sentar e contar aquela história para aquele homem.
Carlos Marcos, ele me deu uma atenção, fez igual a coruja, né? Deu uma atenção. É que a coruja dá uma atenção para a gente, né? E cada vez que eu ia contando a história do pai e o filho, ele falou assim, isso é que é pai, ele dizia. Isso é que é pai, porque eles creem num Deus iracundo, num Deus malvado, num Deus que pune. Mas esse Deus, esse pai que estava ali, ele é um pai amoroso, que estava aguardando o filho, e que parece que todos os dias ele chegava na mureta da casa para poder observar se o filho estava voltando ou não, porque ele aguardava com ansiedade o retorno do seu filho. E eu fui narrando essa história para ele. E a esposa falou assim, mas e o filho mais velho, como ficou? Eu falei assim, calma, vamos chegar lá. Eu sei que por fim, irmãos, eu pude falar para ele que esse pai é Deus. E esse pródigo somos nós, quando nos distanciamos da sua presença. E esse filho que ficou em casa, é aquele filho que está na presença do pai, que convive com o pai, que come do banquete do pai, mas não tem intimidade com o pai. Talvez seja um de vocês que estão longe do pai, dentro da casa do pai. Que coisa! Depois aquele homem falou assim, sabe, eu não me identifiquei como pastor. Sabe, o mundo muçulmano não nos ama, ele disse. O governo muçulmano não nos ama, o governo da Turquia. Eles não estão fazendo nada por nós. Quem está fazendo por nós são os cristãos. O líder da mesquita. Detalhe, ele permitiu que a filha dele se batizasse porque ela recebeu Jesus como Salvador. Não existem barreiras, irmãos, quando pregamos a palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, ela é poderosa. Ela é poderosa. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E o poder que opera em nós é o poder do Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E esse poder habita na igreja de Jesus. Esse poder está no coração da igreja de Jesus, está na alma da igreja de Jesus, está em nós, e Ele nos usa para isso. Ele quer que a sua igreja avance, Ele quer que o seu povo vá adiante. E é muito interessante, 1 Coríntios, ele vai falar que quem pode conhecer a intimidade do homem, senão o Espírito do homem? E quem pode conhecer a intimidade de Deus, senão o Espírito de Deus? Ele vai às profundezas de Deus. Há uma versão mais antiga que fala, ele perscruta. Bonito, né? É bonito. A Bíblia ensina a gente a falar bonito, falar bem, falar correto. Ele perscruta, ele vai às profundezas de Deus, ele vai na intimidade de Deus. Mas sabe o que é interessante? Paulo, em 1 Coríntios 6,19, diz assim, 3,19 também. Vocês não sabem que vocês são a habitação do Altíssimo, que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha, o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito que vai às profundezas de Deus e conhece a intimidade de Deus, habita em você. E esse Espírito que vai às profundezas de Deus e conhece a intimidade de Deus e habita em você, ele compartilha a intimidade de Deus com você. Ele compartilha aquilo que está lá no coração de Deus com a igreja dele. E ele tem compartilhado conosco. Ele tem compartilhado com a igreja brasileira. O desejo que ele tem de ver esse povo redimido, lavado e transformado por Jesus. O desejo que ele tem de ver essa juventude lavada e remida por Jesus. O desejo que ele tem de ver essas crianças que na escola são doutrinadas com essa doutrina diabólica. Que são levadas, irmãos, a uma vida longe de Deus e dificilmente se voltam para Deus. O Espírito de Deus, ele trabalha para mudar essa realidade através da vida da igreja. Tem um projeto, o Palavra da Vida, é feito um projeto chamado Alcance. Nesse projeto Alcance, os adolescentes de escola pública vão para um sítio, eles ficam lá durante uma semana. Esses adolescentes vão lá cheios de dúvidas e de coisas que os professores colocam em suas cabeças. O que a ideologia feminista trabalhou durante 100 anos na educação, o Evangelho derruba com segundos. Porque ele é poder de Deus.
Essas crianças saem desses acampamentos, e desse acampamento, eles não querem largar Jesus de jeito nenhum. Nenhum. Porque Jesus, ele reveste a igreja desse poder para mudar a realidade. Nesse tempo que vivemos no mês de dezembro, onde lembramos que Jesus nasceu, precisamos não apenas lembrar que ele nasceu, mas que ele veio para implantar a sua igreja. Essa mensagem, esse pedacinho dessa mensagem é uma série de mensagens que eu fiz lá na igreja sobre a Eclésia de Cristo. Os irmãos podem acessar lá se quiserem ouvir toda a série de mensagens, dá uns 10 ou 15 mensagens mais ou menos sobre a Eclésia de Cristo. E a Eclésia de Cristo é o exército de Cristo. O que é a igreja? A igreja é o exército, porque Jesus não perdeu tempo em conversar com os discípulos e falar com eles sobre o que era igreja. Porque eles sabiam que era a eclésia grega, a eclésia romana. Eles sabiam que a eclésia era o grupo de soldados arregimentados, tirados de pessoas comuns do povo, que eram treinados, preparados e enviados para conquistar a cidade em nome do imperador. Isso era a eclésia do império. E Jesus ele vem e diz assim, a minha eclésia é muito mais poderosa do que qualquer eclésia que tenha se levantado e que se levantará. Quando, no grego, o apóstolo ou o general, ele ia para a frente da cidade, ele gritava, abram os portões, porque a eclésia de Roma chegou, a eclésia grega chegou, e se vocês não abrirem os portões, nós vamos romper com os portões. A história narra isso. E eles precisavam abrir os portões, e se eles não abrissem, a eclésia romperia os portões da cidade. Alguma semelhança? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a eclésia. Jesus ele não perdeu tempo, ele sabia que os discípulos também sabiam o que significava a eclésia. E quando esse homem, que era o general ou o chamado apóstolo, ele chegava no meio da cidade e ele dizia, nós somos a poderosa eclésia de Roma, ou a eclésia grega. Todos aqueles que aceitarem o nosso governo e aceitarem o governo do imperador, nós os protegeremos e os salvaremos. Mas quem não aceitar, já estão condenados. Todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho de Deus. Jesus, no diálogo com Nicodemos, fala isso lá no capítulo 3 de João. A eclésia de Cristo, a poderosa eclésia. E me faz enxergar, irmãos, às vezes eu fico sonhando, né? A eclésia marchando, 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 e ela rompendo os portões. Ela rompendo os portões. Você imaginou? Os portões da sua cidade sendo rompidos? Ela arrebentando com aqueles portões. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. E pronto, está escrito, acabou. Não prevalecerão. É a igreja quem rompe os portões, irmãos. Não é o inferno, é a igreja. Poderosa é a igreja de Cristo, não o inferno. O diabo, ele não tem poder sobre a igreja, ele tem medo da igreja. E quando a igreja chega num lugar, coisas extraordinárias acontecem. E para que esse extraordinário aconteça, precisamos nos envolver profundamente, intensamente e constantemente com Jesus, irmãos. Precisamos estar abertos para aquilo que Deus está fazendo. O Espírito de Deus habita em nós e Ele está compartilhando conosco coisas íntimas do coração de Deus conosco. Ele quer mudar a realidade do nosso Brasil. Ele quer mudar a realidade dessa cidade. É uma cidade imperial, mas quem tem que imperar aqui é Jesus. É Ele quem tem que imperar aqui, é Ele quem tem que mudar a realidade, e Ele muda através da igreja. Nós somos agentes de mudança. Às vezes a gente fala assim, nós estamos aqui para mudar destinos. E algumas pessoas falam assim, não estou aqui para mudar destino. Está sim. Ou você não é igreja de Cristo, você não é habitado pelo Espírito Santo. É Ele quem vai usar a sua vida como igreja para mudar o destino do seu vizinho, da sua família, dos seus colegas de trabalho. Precisamos ter coragem, irmãos, para divulgar o Evangelho, de levar esta palavra poderosa. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno jamais vencerão a igreja, se a igreja estiver andando em acordo com a vontade de Deus, em acordo com o querer de Deus. Chegando ao final, daqui a pouco alguém vai falar, amém, faraó. Nós precisamos ter essa visão de Colossenses 3. Nós precisamos aplicar a esta visão o princípio de Isaías 40, 31. O que diz Isaías 40, 31? Mas os que confiam voarão com asas como águia,
Quem voa não voa assim. Quem voa, voa assim. Não é isso? Mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, voarão com asas como águia. Subirão, caminharão e não se fatigarão. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, serão como águias, voarão como águias. Você sabe a diferença da águia e da galinha? Há um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, talvez você já tenha lido com certeza, né? Que ele fala sobre a águia e a galinha. E é muito interessante a comparação que ele faz. A águia, a galinha, ela tem visão lateral. A águia tem visão frontal. A galinha, ela enxerga aqui. A águia enxerga aqui. Ela olha para frente. Lembra do Superman? Para o alto e avante. Eu acho que ele leu Colossenses capítulo 3. Eu acho que ele leu. Para o alto e avante. Para o alto e avante. E a galinha, ela tem uma visão lateral. A galinha, irmãos, ela é caça. A águia é caçadora. A galinha é caça. A águia é caçadora. É muito interessante quando você começa a fazer essas comparações. A galinha, ela é alimento. E a águia, ela é devoradora. A águia é devoradora. A galinha, ela é domesticada. Ela é doméstica. E a águia, selvagem. Quando você fala sobre selvagem, a minha ideia do selvagem é... mais ou menos isso, né? Desculpe, eu gosto muito de ilustrar o que eu estou falando, né? É mais ou menos isso. A águia, ela faz a diferença. Ela chega grandiosa. A galinha, não. Está sempre cabisbaixo. Sempre cabisbaixo. A águia está sempre com a sua cabeça erguida. Interessante, a galinha, ela come restos, ela come sujeira, ela come as coisas do chão. A águia não come nada podre, nada sujo. A galinha faz o seu ninho no chão com as suas penas e com palhas. A águia não faz o ninho dela no chão, ela faz no alto do penhasco. Ela faz com palha, com pena e com espinhos. Para que os inimigos não toquem. E sabe uma coisa que eu fiquei sabendo essa semana? É que a águia, ela só tem um companheiro a vida toda. Um companheiro. E a galinha tem vários. Eu não sei porque eles riram. Vamos pular essa parte. E aí, irmãos, esse companheiro da águia, ela senta e ela vai chocar os ovos lá nas alturas. Ela chama o seu companheiro para fazer a troca de turno com ela. Assim como os maridos trocam o turno à noite para cuidar das crianças, para a esposa, quando tem criança pequena. Não é assim, maridos? Quem é marido? Levanta a mão, por favor. Diz um amém aí, quem é marido aí. Ó, nós vamos cobrar, hein? Né? Mas é isso. É tão interessante, a águia é fiel. A águia é fiel e a galinha não. Ela é fiel. Agora tem um detalhe muito interessante. A galinha tem várias espécies. A águia é rara. A águia é rara. O interessante, a galinha quando morre, ela morre no chão. Ela morre cabisbaixo. A águia morre voando, gente. Ela morre lá em cima. E ela cai gloriosa. Lembra quando morre um servo de Deus? A gente fala assim, tombou um herói. Não é assim? Tombou um herói. A águia morre como uma heroína. Uma guerreira vencedora. Nem mesmo diante da morte, ela se dobra. Ela diz, eu voarei o mais alto possível. E morrerei no alto. Porque no alto, mesmo na morte, eu encontro um lugar seguro. Mas tem um negócio interessante que acontece com a águia, eu quero concluir. A águia, quando chega a cerca de 40 anos, ela já está com as suas unhas assim, então ela não tem mais garras. Quando ela chega a cerca de 40 anos, o seu bico está grande, ela não consegue mais pegar as suas presas. Ela está velha.
Então ela sobe o mais alto que ela pode. Ela entra numa caverna rochosa. E ela começa a arrancar todas as suas penas. Todas as suas penas. Todas as penas velhas. Ela já bem velha. Depois ela pega as suas unhas e ela vai fazendo assim, arrancando todas aquelas unhas que estão assim. Imagina a situação, irmãos, daquele animal. E por fim, ela bate o seu bico na pedra. Até que aquele bico caia. Meses depois de tudo isso, depois de arrancar tudo aquilo que estava velho, que não servia mais, que tirou dela toda a possibilidade de sobrevivência, de conquista, essa águia, depois de 40 anos e alguns meses, ela surge gloriosa para mais uma temporada de cerca de quase ou 40 anos mais. E ela novamente volta a caçar, gloriosa, linda, poderosa, capacitada, porque ela renovou as suas forças. Ela renovou as suas garras, o seu bico, as suas asas. Ela pode voar, ela pode avançar. Nada pode fazer com que ela pare mais. Ela surge vencedora. E assim, meus irmãos, eu e você precisamos ser. Para que o reino avance, precisamos entender que necessitamos de renovo de Deus na vida da gente. Precisamos deixar muitas coisas velhas para trás. Coisas nossas que nos impedem de servir a Deus, que nos impedem de amar a Deus, que impedem as pessoas de ver Jesus em nós. Precisamos tirar as unhas, arrancar as penas, tirar o bico, para que o Senhor nos dê renovo e possamos alçar um voo altaneiro, encorajados pelo Espírito Santo, encorajados por Deus, olhando para as coisas que são do alto. E assim como a águia, podemos sim começar de novo, podemos sim iniciar novamente, podemos sim lembrar o tempo de glória, mas vivermos este presente, vislumbrando um futuro glorioso que Deus tem para nós, como igreja. Podemos sim. Ele nos capacita, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos ama, irmãos. E eu fico olhando, irmãos, somos milagres de Deus, eu sou um milagre de Deus. Há 12 anos eu tive um câncer. Há 12 anos eu tive um câncer. Estávamos no auge do ministério da igreja, construindo o templo, fazendo tantas coisas. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer da minha vida? E eu achava, irmão, você estava fazendo uma obra muito grandiosa, por estar construindo um templo grande, que a igreja estava crescendo. Depois eu entendi Deus falando comigo assim, olha só, eu só quero que você fique sentadinho só um pouquinho aqui, para você ver quem faz. Depois eu deixo você se envolver de novo. Eu perguntei ainda, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja da minha vida? E ele usou aquele texto de Isaías que diz, amplia as tendas, finca as estacas, e não faça conta disto, porque eu te farei transbordar para a direita e para a esquerda. Os teus filhos, os filhos daquela que não tinha filhos, serão mais numerosos do que a que teve muitos filhos. Eu disse, Senhor, muito obrigado. O Senhor me permitiu viver, o Senhor me curou. Não fiz quimioterapia, nem radioterapia. Não fiz nada. Jesus me curou. E eu sei que Ele me curou só para isso. Para que eu possa continuar. E se eu continuar, Ele me mantém curado. Se eu continuar, Ele me mantém. Eu tenho pedido Ele até 110 com muita saúde, irmã Rosane. Muita Rosane. Muita saúde, viu? Muita saúde. Deus, Ele chamou Moisés aos 80, então a senhora se prepare. Meus irmãos têm 80 aí também, né? Mas, irmãos, a nossa alma precisa sentir isso. Essa paixão precisa estar na alma da gente. A gente precisa sentir que Deus nos ama e que Ele ama as pessoas, Ele quer usar a tua vida, a minha vida. Precisamos sair da zona de conforto
e entendermos que Deus está nos dando uma oportunidade ímpar de sermos usados por Ele. Ele está querendo tirar aquelas coisas de nós que nos atrapalham, de todo o embaraço que nos impede, e nos impulsionando a avançar de acordo com a vontade dEle. Então, quando eu penso na águia, eu penso sim que precisamos desse renovo de Deus, para que possamos avançar. Talvez a sua vida tenha sido machucada por alguma coisa, talvez seu coração esteja dolorido por algum motivo. Meu irmão, minha irmã, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, avanço para o alvo. Olha o que Jesus está fazendo. Ele quer usar a sua vida. Eu quero fazer a você nessa manhã um desafio. Eu quero desafiar você a buscar esse renovo em Deus, para que a sua vida, se já tem sido, seja mais ainda, uma vida útil ao reino de Deus, no intuito de saber que esse lugar aqui é infinitamente pequeno para o que Deus já está fazendo através da vida de vocês. Não se enganem, Ele já está fazendo. O tempo que vocês estão orando, estão buscando, estão se dobrando, Deus já está fazendo. Deus já está trabalhando, não se enganem. Ele trabalha, mesmo que a gente não saiba. Ele conhece o intuito do coração de cada um dos irmãos. Ele sabe quem vocês são. Eles sabem que vocês querem ver essa cidade rendida aos pés de Jesus. Por isso eu queria convidar você para orar agora. Depois nós faremos um ato de consagração. Eu vou pedir o pessoal para cantar com a gente esse louvor. E eu gostaria que você pudesse falar com o Senhor, fazendo a sua consagração pessoal a Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou em missão com o Senhor, e a minha missão é fazer com que todos os moradores de Petrópolis sejam discípulos teus. Então, Senhor, eu consagro a minha vida. Eu quero ser útil ao teu reino. Eu já tenho sido, mas eu quero ser mais. Eu já tenho sido, mas eu quero avançar mais. Eu tenho avançado, mas eu quero ir além. Irmãos, a característica de um servo é ser insaciável pelo reino, é ter um desejo profundo e tremendo pelo reino. Precisamos ter uma sede pelo reino, pela salvação das pessoas incessante, até o dia da gente morrer. Esse é o nosso desafio. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Depois eu quero orar com os irmãos. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro de Deus. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Foi perdoado e redimido. Preste atenção nessa letra. Foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente cantar. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantarei
E eu quero desafiar você a uma vida de santidade, para que essa cidade conheça Jesus, para que esse povo saiba quem é o Cristo que você serve. E se você aceita esse desafio de mudança profunda, se envolver profundamente, intensamente e constantemente com Jesus, eu quero pedir você para vir aqui à frente. Eu já estou aqui, irmãos. E você? E você? O teu povo canta. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome, o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Senhor, nós te louvamos, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos sustentado nos reveses da vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos igreja do Senhor. E nessa manhã, Senhor, consagramos nossas vidas a Ti, no desejo de sermos úteis ao Teu reino, de refletirmos a luz de Jesus aos que estão perdidos, de sermos instrumentos poderosos nas Tuas mãos. O Senhor nos revestiu de poder, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui nesta cidade de Petrópolis. Senhor, quantos milhares de pessoas passam aqui na frente todos os dias, que precisam de Jesus. Dê ao Teu povo, Senhor, estratégias, cada dia visão, para que possam ganhar milhares de pessoas para Ti. Usa-nos para a Tua glória, Senhor, para a Tua honra. Senhor, faça da Tua igreja uma agência poderosa a cada dia, como tem sido. Mas, Senhor, aqui à frente estamos como Teus filhos, reconhecendo que existem coisas em nós que precisam ser largadas e deixadas. Coisas que aparentemente são simples, como talvez o trabalho, o excesso de serviço, o excesso de trabalho até mesmo em áreas da igreja. E quantas vezes, Senhor, deixamos de nos envolver profundamente, intensamente e constantemente com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Jesus, cuida daqueles que estão fracos na fé. Talvez, Senhor, não tenha vindo participar das celebrações, não tenha participado desse momento tão maravilhoso que a Tua igreja vive. Desperta o coração daqueles que estão em casa, Senhor. Desperta o coração daqueles que estão tristes e angustiados. Senhor, levanta estes. Eu peço ao Senhor pelos irmãos que estão enfermos, Senhor. Toca nas enfermidades. Tu és o Deus que cura, Jeová Rafá, Senhor. Dá saúde plena e vida longa à Tua igreja, Senhor. Dá saúde plena e vida longa. Cuida do coração da liderança da Tua igreja. Dá sabedoria ao Teu povo. Fala aos nossos corações. Enche-nos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos. Amém.